Na semana passada, nós abrimos esse tempo, Márcio abriu esse tempo falando diretamente aos homens. O tema foi aos homens. Porém, as mulheres que estavam no ambiente, pudemos perceber quais são as lutas que um homem realmente enfrenta e quais são os perigos iminentes na vida de um homem, que muitas vezes pode ser muito diferente na vida de uma mulher. Para a mulher solteira, para a escolha do futuro, do futuro marido, é tão importante você validar algumas coisas. Para aquelas que já estão casadas, levantar a guarda e saber que você, como auxiliadora, deve ajudá-los em suas fraquezas. E não fugir e não fazer de conta que essas situações não existem, mas encará-las de frente. Bem, nessa manhã nós iríamos ter a abordagem para os casais, mas entendemos que seria melhor a gente hoje trabalhar um pouquinho, afunilar um pouquinho para o lado das mulheres. Então você, talvez solteiro aqui nesse ambiente, ou você marido, você que é casado, de certa forma essa palavra também esbarra em você, porque as nossas decisões estão pautadas nos nossos relacionamentos. E não há relacionamento mais interessante, mais profundo, mais desafiador do que viver a dois, do que conhecer um ao outro. E saber suas fragilidades, saber as suas qualidades, mas saber também aonde é o nosso maior lugar de enfrentamento. E nem sempre esse lugar de enfrentamento é o mesmo para um e é o mesmo para o outro. Mas a beleza está de que quando a gente se torna uma só carne, há uma autoridade e há um poder sobre isso. Amém? Então convido você para essa jornada nessa manhã. Eu quero começar lendo um texto que está ali em Lucas no capítulo 2, versículo 25 ao 35. E eu quero ler esse texto e a gente vai guardar ele por um pouquinho e depois a gente vai retomá-lo. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Eu quero guardar um pouquinho esse texto por uns minutinhos. E eu quero primeiramente ressaltar aqui o valor que Jesus dá às mulheres. O valor que as Escrituras dão às mulheres. Jesus, quando ele veio para restaurar a identidade feminina. Jesus veio para destacar muitas vezes as mulheres. E ele deu autoridade a elas. E eu quero lembrar as mulheres que estão aqui, também aos homens presentes, que essa igreja é uma igreja que valoriza as mulheres. Essa é uma igreja onde as mulheres têm liderança. Uma liderança debaixo do governo do Espírito Santo. Essa é uma igreja também que ensina as mulheres a uma vida de autoridade, mas uma vida de autoridade com humildade, com respeito. Essa é uma igreja que ensina as suas esposas a respeitarem os seus maridos. Essa é uma igreja que ensina suas mães a cuidarem da sua casa, a cuidarem dos seus filhos. E também essa é uma igreja que ensina as mulheres a serem amigas de Deus e não amigas do inimigo. Porque, de fato, uma mulher ela vai precisar decidir com quem ela vai se aliar, porque ela é muito forte. Uma mulher ela pode ser forte para ajudar, ela pode ser uma mulher forte para edificar, para criar muitas coisas, para construir muitas coisas, para validar as pessoas que estão ao seu lado. Uma mulher ela é poderosa em todas essas coisas.
E a palavra de Deus em muitos aspectos, mas destacando o livro da sabedoria, em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 4, eu tirei apenas alguns, porque são tantos versículos que eu vou trabalhar com as mulheres separado depois, né? Mas diz assim, ó, a mulher exemplar, ela é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. No Provérbios 14, 1, famoso provérbio que diz, a mulher sábia, ela faz o quê? A sábia, ela edifica a casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Provérbios 31, 30 diz, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Então uma mulher, ela pode ser muito forte para construir, ela pode ser muito forte para ajudar, ela pode ser uma ponte de reconciliação, ela sem dúvida nenhuma pode ser uma mulher paciente, uma mulher perspicaz de forma saudável, mas é verdade também que se uma mulher ela se alia ao lado errado, se ela é uma forte aliada do lado errado, ela também pode destruir, ela também pode prejudicar. Ela também pode ser a pessoa que vai desestabilizar os ambientes, que vai desestabilizar uma família, que pode sim enfraquecer as pessoas que estão à sua volta. Então ela pode ser a pessoa que ainda depois de tudo isso pode achar que ela está certa e que ninguém tem a capacidade de mudar aquilo que ela está fazendo, ou a maneira como ela está pensando, ou a maneira como ela está agindo. Provérbios 21, 19 fala um pouquinho sobre esse tipo de pessoa, esse tipo de mulher. E diz, é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Provérbios 11, 22. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. E quando a gente olha para a palavra que é tão sábia e nos instruir, a gente precisa entender que Deus vem naquela mão de nos fazer fortes, de usar a nossa força da maneira certa. E quando a gente olha para a palavra em Gênesis, a gente encontra a primeira mulher. Nós encontramos Eva, que na verdade a palavra nos conta como Eva, ela conseguiu estragar tudo para todo mundo. Ela conseguiu estragar o seu ambiente, ela conseguiu estragar seu relacionamento com Adão, ela conseguiu estragar seu relacionamento com Deus, ela conseguiu. Mas a palavra nos diz que houve uma briga feia entre a mulher e a serpente. E o que é interessante que a palavra nos traz, que diz que houve inimizade entre a mulher e a serpente. E inimizade é uma palavra muito forte. E eu destaquei aqui o que inimizade significa. Diz, a definição é o estado ou sentimento de oposição ativa. O estado ou sentimento de oposição ativa ou hostil a alguém ou a algo. Em Gênesis 3,15, Deus diz à serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Deus não disse eu vou colocar inimizade entre você e o homem, mas Deus é enfático e claro. Ele diz eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. E a semente que sair da mulher vai machucar a sua cabeça. E a semente que sair de você, serpente, vai machucar o calcanhar dela. Eu vou colocar inimizade. Sabe, há momentos na minha vida que eu sinto esse tipo de inimizade, que eu sinto esse tipo de hostilidade. É como se eu desejasse fazer algumas coisas, eu desejasse com que eu pudesse ser transformada em algumas áreas da minha vida, e ao mesmo tempo que eu dou 2 passos para frente, quando percebo, eu estou dando 10 passos para trás. E eu sinto que existe algo que está me impedindo, algo que me deixa desconfortável. Parece que eu estou vendo problema em tudo. Parece que eu estou vendo desculpas para não mudar em todas as frentes. Mas eu sei que eu estou sentindo uma hostilidade do inimigo. Eu sei que também é um certo tipo de afronta do inimigo.
Mas o que eu amo em Deus, e o que eu amo na palavra de Deus, é que Ele diz: eu vou colocar inimizade da serpente contra a mulher, mas essa inimizade será a dois. Não vai ser apenas de mão dupla, não vai ser de mão única, vai ser de mão dupla. A mulher não apenas se sentirá intimidada pelo inimigo, mas ela também vai representar oposição contra o inimigo. Isso é uma coisa muito forte. Então, quando uma mulher decide entrar no seu propósito, quando uma mulher se posiciona, quando uma mulher busca a sua identidade e o seu valor primeiramente em Deus e não nas pessoas, quando ela permite com que Deus cure a sua alma dos seus traumas, que Deus cure o seu coração e a sua mentalidade de um passado que tenta dominá-la com a hostilidade do inimigo, nós precisamos nos lembrar que não apenas o inimigo vem se opor contra nós, mas que nós mulheres também somos uma oposição contra o inimigo. E essa é uma autoridade delegada pelo próprio Deus na nossa vida. E nós não estamos aqui para ser fofas, nós não estamos aqui, na verdade, para brincar. Mas o inimigo reivindicou muitas das mulheres dessa casa para que você não tenha o casamento que Deus planejou para você, para que você não seja a mãe que Deus planejou que você seja, a amiga que Deus deseja que você seja, boa conselheira, atraindo as pessoas para Deus, sendo uma mulher de Deus. O inimigo deseja que você fique paralisada, o inimigo deseja que você seja uma mulher briguenta e amargurada, que você veja as coisas da posição aonde elas não podem ser transformadas. Mas o Senhor nos diz que Ele colocou inimizade entre a serpente e a mulher, mas nós representamos também oposição contra o inimigo. Então, se o inimigo vem nos atacar em áreas da nossa vida, nós devemos dizer a ele: ei, você escolheu a mulher errada, você escolheu o casamento errado, você escolheu o filho errado, porque aqui quem domina é o Senhor através de mim, através desse casamento, através desse relacionamento. A autoridade nos foi dada para ser usada no lugar certo, para ser usada da maneira certa. Então, mulher, eu quero lembrar você que você é a maior ameaça do inimigo. Agora, se a gente não cuida, nós podemos ser uma grande aliada do inimigo. E aí nós percebemos que muitas coisas começam a ser geradas e começam a fluir de nós. Um espírito de manipulação, aquela coisa que você começa a querer fazer do seu jeito, do seu modo, aonde você quer se colocar como uma pessoa sendo quase tipo um semideus. É o que eu falo, é o que eu orei, é o que eu fiz, é o que falei. Pelo contrário, a autoridade de Deus vem para estabelecer humildade no nosso coração. Onde nós reconhecemos, por exemplo, você que é casada, onde você reconhece o seu marido. Ele ainda não é o que você quer que ele seja, mas você fala para ele o que você quer que ele seja. Não dizendo que ele vai se tornar, mas já trazendo a existência. Nossa, meu amor, como você é amoroso. Meu Deus, meu amor, como você dá tempo de qualidade para nós. Eu sei que você ainda está fazendo pouco, mas eu sei que Deus vai dar graça para você começar a fazer mais para nós. Uma mulher tem a capacidade de usar o poder de persuasão da maneira com sabedoria, para transformar os seus ambientes. E aí, quando a palavra diz que a serpente também vai ferir, machucar o calcanhar, eu sei que todas nós aqui dentro desse lugar já tivemos nosso calcanhar machucado. Talvez algumas passaram por divórcio, por traição. Talvez outras estão tentando vencer um vício. Talvez o inimigo feriu seu calcanhar com seus filhos, onde você lutou e agora eles não estão perto de Deus, eles não estão perto da família. Muitas de nós passamos, mas eu quero lembrar que quando nós somos a maior ameaça do inimigo, é por isso que sempre haverá guerra entre o que você é e o que você pode se tornar. Porque é uma questão de entendimento, é uma questão de revelação. Eu entendi quem eu sou. Eu entendi qual foi a porção que Deus me deu. Eu entendi qual é o meu lugar.
E que coisa linda é essa que Deus promove para nós, porque uma mulher, ela sabe pegar uma semente e ela sabe transformá-la em algo bom, em algo poderoso. Mulheres têm virtudes para isso. Pelo menos a maioria consegue pegar ali um arroz, um feijão, um resto de comida e transformar aquilo num prato delicioso. Uma mulher consegue dar um jeito com poucos recursos e fazer algo bom. Uma mulher consegue remendar uma roupa, outra roupa. A mulher tem essa capacidade de pegar uma pequena semente e transformar em algo poderoso. Porque a gente entende que muitas vezes o inimigo, ele está se opondo contra as mulheres, porque ele não está se opondo, na verdade, por causa daquilo que nós passamos, mas ele está se opondo por causa daquilo que está para sair de nós, para aquilo que nós podemos nos tornar. E quando eu entendi isso na minha própria vida, eu me coloquei num lugar onde eu permiti com que Deus pudesse realmente me lavar de todos os meus traumas, de tudo aquilo que me limitava, me impedia de ser quem Deus me chamou para ser, para que eu pudesse entrar naquele lugar que Deus estava me convidando. Então, por que a inimizade estaria entre a mulher e a serpente? Afinal de contas, a mulher é o vaso mais frágil, sim ou não? Por que então não colocar o vaso mais forte nessa luta, nessa batalha? Mas quando eu estudo a palavra e eu olho para o caráter de Deus, e eu sei que Deus não comete erros. Quando a gente olha, isso quer dizer que quando Ele colocou inimizade entre a mulher e a serpente, a mulher e o inimigo, Ele nos colocou na posição porque Ele sabia que nós carregamos um campo de visão aumentado. Uma mulher tem discernimento. Uma mulher muitas vezes percebe antes de acontecer aquela amizade, aquele relacionamento, aquele negócio. Talvez não é hora de ir, é hora de esperar. Não, talvez é hora de ir e não esperar. Uma mulher, ela tem um discernimento aguçado. E porque Deus colocou isso sobre nós, porque Deus derramou uma sabedoria sobre a nossa vida, que quando aliada a vontade de Deus, quando aliada ao conhecer a Deus, se torna tão poderosa na nossa vida. Ele sabia que Ele poderia colocar inimizade entre nós e a serpente. E eu quero lembrar você, mulher que está aqui, que você é a mulher certa para o trabalho. Você é a mulher certa para a missão que Deus te confiou. Nada do que está acontecendo na sua vida agora tem o objetivo de acabar com você. Mas na verdade, você é a mulher certa para o trabalho, porque quando muitas vezes o inimigo tentou me deixar nervosa, me desestabilizar, me tirar daquele lugar de confiança, me deixar abatida pensando, meu Deus do céu, será que vai acontecer? Meu Deus do céu, e se realmente comigo for diferente? Durante muitas vezes de batalhas em que eu vivi, que eu percebi o inimigo sendo hostil, o inimigo se opondo contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, eu tinha duas opções. Ou me aliar à voz da hostilidade, à voz do inimigo, e começar com a minha boca a declarar aquilo que poderia não acontecer, eu poderia não viver. Ou decidir me aliar com a voz de Deus, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que isso não foi escrito apenas para as pessoas da época, mas que isso foi deixado também para a minha vida. Então eu tive que decidir fazer uma escolha. E durante todos os anos em que nós vivemos essa batalha, nenhuma vez, eu deixei o inimigo arrancar dos meus lábios que não seria possível. Eu colocava e eu dizia, Senhor, é hoje? Senhor, é hoje que isso vai acontecer? E passava uma semana e passavam meses e eu dizia, Senhor, é hoje que vai acontecer? Por muitas vezes eu ia aos pés da cruz de Cristo e eu derramava a minha angústia e dizia, o Senhor sabe, o meu coração está dilacerado. Uma espada está perfurando o meu coração. Mas eu sei, Senhor, que o inimigo está se opondo a mim, mas o Senhor disse que eu também sou oposição.
Eu represento oposição contra o inimigo. E eu repreendo esse espírito que quer tocar na minha casa. Eu repreendo esse espírito que quer fazer com que a minha geração experimente lavagem de porcos. Eu repreendo esse espírito que vem contra mim. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E por muitas vezes eu tive que ajudar a sustentar a estrutura. Por muitas vezes eu tive que lembrar o Márcio como meu marido, lembrar o Murilo como o meu outro filho dentro de casa, o que Deus estava fazendo. Porque eu entendi que Deus me deu uma capacidade e uma autoridade com humildade para entrar em certos lugares que Deus me chamou para entrar. Mulher, você é tão poderosa em Deus. Mulher, se você entendesse o valor que Ele colocou sobre a sua vida, a autoridade que Ele derramou sobre você. Por isso nessa manhã eu venho aqui, eu repreendo todo espírito de depressão que tem te atacado, te envolvido, dizendo que você não pode, dizendo que você não é capaz, que o teu casamento não vai mudar, que as coisas não vão acontecer. Eu repreendo todo espírito de suicídio que diz que a sua família vai ser melhor do que você. Eu repreendo todo ataque do inimigo que tem vindo sobre a sua casa e sobre a sua mente, porque o Senhor está nessa manhã aqui para nos libertar. E se Cristo nos liberta, verdadeiramente nós somos livres, amém? Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor, porque essa é a verdade dEle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, quando nós falamos sobre posicionamento, a maneira como a vida tem a tendência de nos colocar em uma posição para as quais nem sempre a gente se sente qualificada. Muitas vezes nós estamos no trabalho que nos é mandado e a gente não se sente qualificado por isso. Nós não podemos deixar de pensar em Maria, que foi o texto que nós lemos no início. Como Deus viu que Maria era a mulher certa para o trabalho. Embora inicialmente Maria não compreendesse isso e não acreditasse nisso, que ela era a mulher certa para aquilo. E muitas vezes a posição que nós estamos, nós achamos que nós não somos a pessoa certa para a luta que nós estamos vivendo. E eu quero colher um pouco de sabedoria de Maria nessa manhã no texto que nós lemos, que pode nos ajudar nesse lugar. E a nossa tarefa é perguntar a Deus: Deus, o que você sabe sobre mim que faria eu estar nessa posição? Porque se você me coloca nessa posição, então você sabe algo que ainda eu não sei. Então eu tenho uma força que ainda é desconhecida. Então tem uma estratégia que eu ainda não a enxerguei para colocar em prática. E Maria nos ensina que a coisa mais poderosa que qualquer um de nós pode fazer é ir de qualquer maneira. É ir de qualquer maneira. Então ela não se sente qualificada e ela não sabe como vai transformar um bebê em um rei, mas ela simplesmente vai. Deus te deu um ofício. Talvez você hoje é apenas uma jovem solteira, que tem amigas, que tem uma mãe, que enfrenta as suas batalhas, mas talvez você tenha uma missão. Você é esposa, você é mãe, você é filha, você é amiga. E quando o anjo do Senhor aparece a Maria, ele pinta um quadro para ela. Você vai ser a mãe do Salvador, ele vai se tornar um rei e o seu reino vai ser perpétuo. Mas Maria recebe tudo aquilo, a palavra de Deus sobre a sua vida, mas o que não, ela não recebe a forma como tudo aquilo iria acabar. Ela não sabe que o filho vai ser crucificado. Ela não sabe que o filho depois de 3 dias também vai ressuscitar. E que vai subir e vai sentar à destra de Deus e que vai reinar para todo sempre. Mas ela está fazendo o que ela sabe fazer. Ela simplesmente está indo. Então Maria, ela nos ensina o poder de ir de qualquer maneira. Ela questiona a sua habilidade no início, mas no final das contas, ela escolhe obedecer à vontade de Deus. Sabe, irmãs, a gente precisa saber que Deus tem a sua vontade a respeito da nossa vida. Porque se a gente não deseja isso, se a gente não está buscando por isso, vai ser um pouco complicado
de a gente ativar as coisas que Deus deseja fazer em nossa vida, e entender o processo, e entender a jornada. E muitas vezes a gente está pensando, como Maria, eu não sei como Deus vai fazer isso no meu casamento. Eu não sei como Deus vai mudar a nossa vida financeira. Eu não sei como Deus vai reverter esse quadro de hostilidade que se formou na minha família. Mas Maria nos ensina que nós precisamos ir de qualquer maneira. Maria nos ensina também que em momentos que a gente tem que ir de qualquer maneira, o poder de ir começa com você usando aquilo que você sabe. A gente gostaria muito de saber o que fazer. No tempo que eu estava no meio de uma luta, eu queria saber o que fazer, mas eu não sabia. Eu queria saber como eu me relacionava com meu filho naquela estação. Ele já sendo um jovem adulto, como eu falava com ele? Ele não era mais uma criança e nem um adolescente. Também talvez não iria resolver eu ficar pregando para ele o que não resolveu muitas vezes. Então, você precisa usar o que você sabe quando Deus está te chamando. Então, o que Maria faz? Ela usa o que ela sabe. Ela começa a seguir os costumes do povo judeu. Deus deu algo a ela que acabaria por libertar Israel, mas ela não sabia como aquilo ia acontecer. Então, ela não sabe como ela vai passar de A a Z, ela apenas começa a trabalhar o que ela sabe. E o que ela sabe é que quando eu tiver um bebê, eu preciso esperar o tempo da purificação. E depois disso eu preciso ir a Jerusalém e apresentar esse menino no templo. É isso. Ela pega o que ela sabe e ela usa aquilo que ela sabe. E a coisa mais poderosa que qualquer um de nós podemos fazer é ativar o que nós sabemos. Porque quando ativamos o que sabemos, isso dá permissão a Deus para nos mostrar mais. E nos mostrar mais. Então isso significa que quando nós usamos o que nós sabemos, se você sabe que precisa ajustar seu relacionamento, o faça. Se você é solteiro e você vê que isso não está bem, termine. Se você é casado e você sabe que você precisa, talvez, perguntar ao seu marido, como eu posso melhorar? Aonde você acha que eu posso crescer? E está preparada para as respostas, ainda que não seja aquilo que você gostaria de ouvir. Usar o que a gente sabe é muitas vezes saber que eu preciso sentar com os meus filhos e ouvi-los. Eles podem ter 5, 7, 10, 12, 15 anos e ouvir o que os meus filhos têm a dizer. Isso talvez signifique buscar uma ajuda de pessoas de Deus para te aconselharem. Talvez buscar a ajuda de um psicólogo para que você possa se entender, para que você possa colocar em ordem algumas coisas dentro da sua própria vida. Isso significa parar de flertar com o pecado, para se tornar uma mulher aliada a Deus e não a serpente. Parar com as conversas, parar com os olhares, parar de encher a cabeça com aquilo que não vem de Deus e que vai te destruir. Isso significa parar de mentir e a ser sincera com o seu marido. Talvez nas pequenas coisas, meu bem, comprei sem você deixar. Fazer aquilo que a gente sabe, começar a orar. A se tornar uma mulher que, para ter a sensibilidade do Espírito de Deus na sua vida, você precisa ser uma mulher de oração. Você precisa ser uma mulher que jejua. Você precisa ser uma mulher que é sustentada por aquilo que tem poder de te sustentar no dia mau. E o que tem poder de nos sustentar no dia mau é a palavra de Deus. Então a gente alimenta depósito em nosso coração para que a gente possa usar na hora certa. Talvez o que você sabe é que você precisa incentivar mais a sua família a vir para a igreja. É parar de ficar reclamando de estar nesse GC, naquele GC e fazer um caos. Pelo contrário, ainda que é difícil, ainda que não é talvez o lugar mais agradável do mundo, foi o lugar que Deus escolheu para você nessa estação. Foi a liderança que Deus escolheu para você nessa estação. Se submeta, incentive a sua família, incentive seus filhos a estarem em um lugar seguro. Talvez o que você sabe é que você precisa parar de murmurar. Parar de ser a mulher goteira.
parar de falar mal das pessoas, parar de reclamar de tudo e de todos e começar a usar a sua boca para trazer vida, para trazer alegria, para trazer transformação, porque há poder nas nossas palavras. Então Maria começa a tarefa de viver o que Deus disse para se fazer, e no processo ela está apresentando o menino. Ela está apresentando Jesus no templo, e Simeão está lá, como nós lemos. E o que é interessante é que Simeão, ele confirma a Maria o que ela já sabia, daquilo que ela estava carregando, da promessa de Deus, das verdades de Deus. Esse menino aqui, nossa, louvado seja o Senhor, porque ele foi separado, ele vai ser usado. E Maria está feliz porque ela já sabe. E muitas vezes o que você está ouvindo aqui é apenas uma confirmação daquilo que você já sabe. Mas então Simeão diz algo que parece contradizer o que ele acabou de falar. Depois das belas palavras dele a respeito do menino, ele diz: eis que essa criança, ela está destinada a causar a queda de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Sim, quanto a você mulher, quanto a você Maria, uma espada perfurará sua própria alma. E eu fico imaginando Maria pensando: peraí, quando o anjo veio, ele falou de muita coisa, mas ele não falou sobre espadas. E eu penso Maria imaginando: Deus, quando você me deu tudo isso, aquilo que eu estava carregando, você me disse quem eu me tornaria, você me disse as coisas que eu viveria, você me disse que de forma assombrosa e maravilhosa eu fui criada. E Maria começa a pensar nas palavras de Deus, mas ela imagina: você não me contou sobre isso. Você não me falou sobre espadas, que elas fariam parte da nossa jornada. E isso parece meio contraditório, porque quando a gente pensa na força de Deus, a gente pensa que a gente não vai precisar usar a força de Deus. Mas a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. A força de Deus se manifesta no dia da adversidade. A força de Deus vem para nos lembrar quem nós somos no tempo que nós mais precisamos. Então, eu não sei quantos de vocês já estiveram nessa posição, de que você está caminhando, você está bem, você está vendo as coisas, mas de repente espadas começam a surgir. E por isso que nós não fomos chamadas para ser princesas. Isso é coisa de Hollywood. Deus nos chamou como verdadeiras guerreiras, sabendo que algumas espadas, alguns traumas, algumas situações tentaram perfurar a nossa alma, mas que o Senhor é aquele que disse: eu coloquei inimizade entre a serpente e a mulher, mas a mulher também representa oposição à serpente. Então, Maria, ela começa a trabalhar com aquilo que ela sabe, ela vai de qualquer maneira. E talvez, eu imagino que Simeão poderia ter dito: peraí, mas depois das espadas, ele também vai morrer, mas ele vai ressuscitar, e ele também vai sentar ao lado do trono e da destra de Deus. Então algumas coisas nós não sabemos no processo. Deus me disse: Naine, seu filho um dia vai voltar e ele será testemunho a muitas pessoas que ouvirão a mensagem dele e pelo testemunho dele serão salvos. Eu vou usar a história de fracasso, de ruína na vida dele para ser um troféu de vitória e do meu poder e da minha glória. Mas eu estava no processo. E eu passava 1, 2, 5, 10, muitos meses, muitos anos, e eu não via. E eu precisava acreditar naquilo que Deus estava falando. Então nós precisamos nos lembrar que a hostilidade é uma via de mão única. Ao mesmo passo que o inimigo vem, você também vai contra ele. E nós sabemos que quando uma mulher é empoderada pela presença do Espírito Santo, quando uma mulher carrega uma verdade do qual ela não abre mão, ela é poderosa. Ela é poderosa para mudar ambientes. Ela pode não ver seu casamento ser transformado no primeiro ano, no segundo ano, mas ela tem a certeza que Deus é poderoso para transformar. E eu agradeço a Jesus por essa força na vida das mulheres, por esse poder sobrenatural colocado sobre nós mulheres, porque não faz isso da gente melhores, não faz da gente autoritárias, não nos faz manipuladoras, mas nos faz humildes, mas sabendo que nós somos poderosas em Deus. E eu encerro, pode se colocar em pé.
Quero convidar o time de louvor, por favor. 2 Coríntios 11, no versículo 3. Diz: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. De acordo com Gênesis 3,15, Deus está buscando por mulheres que possam dizer ao inferno, que possam dizer aquilo que está se opondo, dizendo: aqui você não pode, porque agindo Deus, quem impedirá? Amém? Eu quero convidar as mulheres a levantarem as suas mãos ao Senhor. Enquanto você, homem que está aqui nesse ambiente, pode interceder para que a sua esposa, se você está aqui com ela, se torne uma mulher com entendimento. Peça a Ele: abra os olhos do meu entendimento, abra os olhos do coração da minha esposa, Senhor, para que ela se torne tudo aquilo que o Senhor deseja com que ela se torne. Ela está no processo, ela está na jornada. Muitas já estão nesse lugar, outras estão no meio do caminho, outras estão aprendendo ainda. Precisam deixar para trás muitas coisas, deixar de serem aliadas à serpente, deixar de serem aliadas àquilo que está te matando, te consumindo, te amargurando, te fazendo ser a sua pior versão. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, nós repreendemos, em nome de Jesus nós repreendemos toda voz do inimigo que se levanta na vida das mulheres dessa casa. Nós a santificamos, Senhor, pelo poder de Cristo Jesus. Nós declaramos o poder da verdade de Deus. Ah, Senhor, obrigada, porque lá em Gênesis, quando houve um caos, quando houve uma briga que poderia nos destruir, o Senhor mesmo disse: eu coloquei inimizade entre a serpente e a mulher, e uma se oporá à outra, mas eu colocarei a minha graça, a minha capacidade, a minha sabedoria, para que você possa pisar a cabeça do inimigo, e para que você possa triunfar. Como Maria, Senhor, nós queremos ir e fazer aquilo que o Senhor nos convida a fazer. Nós não sabemos como exatamente, mas nós queremos ir de qualquer maneira. Nós queremos, Senhor, usar o que nós sabemos agora mesmo. E nós nos comprometemos a mudar o ambiente do qual nós estamos inseridos. Na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, na igreja, na nossa liderança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós santificamos, Senhor, agora mesmo, declare sobre a sua vida, Pai. Eu declaro autoridade, eu declaro sabedoria, eu declaro liberdade, Senhor, para que elas possam ir à Tua presença, para que elas possam corresponder à Tua voz. Eu abençoo cada mulher nesse ambiente, eu abençoo cada mulher que está online junto conosco, e eu declaro a unção do Espírito Santo. Obrigada pela Tua libertação nessa manhã, obrigada porque cadeias são quebradas, obrigada porque argumentos são falidos nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus. E nós santificamos a nossa mente e o nosso coração, e como Maria, Senhor, nós continuamos indo, usando o que sabemos, e continuamos crendo naquilo que o Senhor fará em nossas vidas. É o que nós declaramos, celebramos e anunciamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você sente que você é essa mulher de Deus, dê um aplauso a Ele e diga: eu sou essa mulher. Aleluia, aleluia, amém. Se você está aqui pela primeira vez, você é novo, por favor, passe lá, pegue um presente nosso. Que o Senhor abençoe a sua semana, em nome de Jesus.